Bem-vindo ao nosso curso Adoração e Adoradores, e é isso mesmo, a gente está falando sobre a adoração. Esse tema importantíssimo que está por toda a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, e a gente está descobrindo os segredos de uma vida de adoração. A Bíblia fala que Deus conta os seus segredos àqueles que o temem. E temor é uma outra palavra para adoração. Quanto mais você vai se abrindo na presença de Deus, quanto mais você vai se abrindo à presença de Deus, mais Ele vai revelando para você aquilo que está no coração dEle. Isso é adoração. Adoração é relacionamento com Deus. E é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a busca por adoradores. Olha só o que diz aqui, acompanhe comigo aí na sua Bíblia, João, capítulo 4, e você sabe que esse é um texto que a gente usa muito para falar sobre adoração, porque Jesus é muito direto aqui nesse texto. Aqui nesse texto está muito claro o que é adoração. E olha só o que diz João, capítulo 4, no verso 23, diz: "Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito", verso 24, "e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade." Eu quero começar dizendo aqui para você que quando a gente entende um pouquinho sobre adoração e a gente vê o relacionamento entre Deus e o homem, a gente entende que Deus é aquele que busca o homem. Veja que não está dizendo aqui que Deus busca adoração. A Bíblia é clara para dizer para a gente que Deus busca adoradores, porque Deus está interessado no teu coração. Deus está interessado em quem você é. E quando Ele transforma quem você é, Ele transforma o tipo de relacionamento que você tem com Ele. Aleluia! Deus está buscando. Você entende isso? Que o Pai, Ele é alguém que busca. Jesus, quando Ele veio nos revelar o reino de Deus, ele veio revelar para a gente algo muito importante. Ele veio nos revelar o Pai, a figura do Pai. Não é que isso não existisse no Antigo Testamento. Se você for ler Deuteronômio, Deuteronômio vai dizer que Deus era o Pai de Israel. Você vai ver que na genealogia, por exemplo, lá em Mateus, você vai ver que Adão era filho de Deus. Então Deus sempre foi um Pai. A pergunta é, nós temos nos relacionado com Ele como Ele sendo o nosso Pai, como filhos de Deus? E essa é a pergunta que nós devemos nos fazer, porque Jesus veio mostrar isso para a gente. Jesus veio nos mostrar que o Pai, Ele nos busca. Quando a gente olha lá para Gênesis, você via que dentro daquele relacionamento entre Adão e Deus, entre Deus e Adão, o que acontecia? O Pai vinha, Deus vinha ter relacionamento com o homem. Então, gente, o que é a nossa adoração? Se a gente quer dar uma definição sobre adoração, a adoração é a resposta por causa do amor por aquele a quem nós estamos adorando. Então, a adoração é a resposta do nosso coração ao que nós mais valorizamos, é a resposta do nosso coração em amor àquilo que nós valorizamos ou a quem nós valorizamos. E nós, nesse nosso relacionamento, nós vamos descobrindo que nós temos um Pai que nos ama. O apóstolo João vai dizer que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Ou seja, se Ele nos amou, Ele tem derramado o seu amor para as nossas vidas. E quando Ele derrama esse amor para as nossas vidas, nós somos tão cheios dessa percepção desse amor que nós podemos responder a Ele. E quando nós respondemos, isso é a nossa adoração. Então você está entendendo aí que a adoração é a maneira como você responde a Deus. É a maneira como você responde não só a Deus, mas nós entendemos aqui que existem verdadeiros adoradores e falsos adoradores. Quais são os falsos adoradores? Os falsos adoradores são aqueles que adoram, que têm um relacionamento com aquilo que não é divino. Nesse entendimento de que a adoração você valoriza mais, nesse entendimento de que a adoração você coloca em primeiro lugar, nesse entendimento de que a adoração você coloca o objeto da sua adoração no centro do seu coração. E aí você responde se abrindo, aí você responde confiando. Então tem muita gente nesse mundo que está adorando, você sabia disso? Só que não está adorando a Deus.
E Jesus estava trabalhando isso aqui, nesse entendimento aqui com essa mulher samaritana, dizendo dos verdadeiros adoradores. São esses que o Pai busca, os verdadeiros adoradores. Então vamos responder a pergunta: o que a verdadeira adoração não é? Para a gente deixar muito bem claro, a adoração não é em um lugar específico. Por quê? Porque quando nós nascemos de novo, o nosso relacionamento com Deus se dá através do nosso espírito recriado. O seu espírito e o meu espírito recriado, ele foi vivificado para que eu e você pudéssemos ter um relacionamento com Deus. Então, onde é que acontece a verdadeira adoração? A verdadeira adoração acontece no teu espírito e extravasa onde quer que nós estejamos. Nós não estamos falando que nos reunir não é importante, que a igreja não é importante. A igreja tem o seu valor, a igreja tem o seu lugar. E a Bíblia fala para nós não abandonarmos a igreja, nós não abandonarmos a nossa assembleia. Mas algo muito mais importante é nós sabermos que eu e você podemos adorar a Deus onde quer que nós estejamos. Então a adoração não é em um lugar específico. A mulher samaritana estava levantando essa bola dizendo: olha, nós adoramos em Samaria, vocês adoram em Jerusalém. E aí, qual é o lugar verdadeiro? Jesus estava falando, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito. E onde quer que eles estejam, eles podem ter um relacionamento com Deus. Onde quer que eles estejam, eles podem ouvir a voz de Deus e responder a Deus e ver as situações mudando ao seu redor. A segunda coisa é que a nossa adoração não está baseada numa tradição, gente. A nossa adoração não está baseada na tradição do homem, na tradição da igreja. A nossa adoração está baseada naquilo que a Bíblia diz, no nosso relacionamento com Deus. No verso 22 aqui, diz aqui: vós adorais o que não conheceis. E é isso que é importante a gente entender. Não está na tradição dos homens. A falsa adoração se concentra no ato ou na forma da adoração. Ou seja, a gente fica muitas vezes tentando olhar para a forma da adoração, a forma externa, e é claro que existe uma forma externa. Por quê? Porque nós somos corpo. Se nós somos corpo, nosso espírito se extravasa através do nosso corpo. E por isso a Bíblia fala de levantar as mãos, a Bíblia fala de dobrar os joelhos. Por quê? Porque eu e você somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Então, não está na nossa tradição. Olha só o que diz Mateus capítulo 15. Deixa eu ler aqui para você rapidinho. Mateus capítulo 15 no verso 3. E depois a gente vai voltar para esse texto um pouco mais para frente. No verso 3, no verso 1 diz assim, vamos lá, leia comigo. Então alguns fariseus e escribas vieram de Jerusalém até Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Verso 3, Jesus, porém, lhes respondeu: porque também vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês. Ou seja, o que Jesus está falando? Aqueles homens estavam colocando as tradições dos homens acima da tradição de Deus. Perdão, acima dos mandamentos de Deus. E Jesus veio e falou: o mandamento de Deus é mais importante do que as tradições dos homens. Então a nossa adoração, gente, não está na tradição. Nossa adoração está no mandamento, está naquilo que Deus fala na sua palavra. A terceira coisa é que a verdadeira adoração não é de um coração errado. Nós não podemos entregar a nossa adoração num coração errado. Por quê? Porque nós estamos falando de relacionamento. Nós estamos falando que não é forma. É claro que é a forma, lembra que eu estou falando? Se você olha para uma pessoa e a pessoa está totalmente apática dentro de um ambiente de adoração, e você consegue ver isso nos olhos dela, sabe? Você está olhando para ela, ela está perdida, olhando para cima, a cabeça está vagueando, está andando por outro lugar. Isso quer dizer que o coração dela provavelmente não está naquele ambiente, não está naquilo que ela está fazendo. Isso nos leva então para esse terceiro ponto, não é com o coração errado. Se a gente for aqui um pouquinho mais para frente, em Mateus capítulo 15 mesmo, Jesus, começando a repreender aqueles homens, ele diz no verso 7, hipócritas. O que é o hipócrita? O hipócrita naquela época era um ator.
A palavra hipócrita era o ator daquela época. Então eles colocavam uma máscara e faziam uma performance de algo que eles não eram. E Jesus estava falando isso na cara deles. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Ou seja, gente, a adoração para Deus não significa nada se o coração não estiver certo, se o coração não estiver correto. O que não é adoração? Adoração não está num lugar específico, adoração não está em si em uma tradição. A nossa tradição, ela pode sim exemplificar o mandamento de Deus, a adoração correta, mas se não estiver em linha com a palavra, não é a adoração que Deus aceita. E número 3, não é de um coração errado. Então vamos lá, para o que é a verdadeira adoração que a Bíblia fala? A verdadeira adoração está lá em João capítulo 4, verso 24, que diz que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A gente vai falar sobre esses 2 pontos um pouco mais para frente. Uma lição, uma aula para cada um desses pontos. Então eu vou focar rapidinho para dar esse ponto para você. O que é a verdadeira adoração? A verdadeira adoração é no Espírito, ou seja, a verdadeira adoração é no Espírito vivificado. Eu não consigo ter um relacionamento com Deus, um relacionamento sincero, um relacionamento correto, se eu não tiver o meu espírito recriado, vivificado. Ou seja, envolve a fé, envolve crer em Deus, envolve conhecer a Deus de maneira verdadeira. E onde é que eu e você conhecemos a Deus de maneira verdadeira? Não é no nosso intelecto, não é na filosofia. Nós conhecemos a Deus verdadeiramente pela Sua palavra e pelo Espírito que nos revela a palavra. Primeiro ponto, a nossa adoração verdadeira é no nosso Espírito. Número 2, a nossa adoração verdadeira é na verdade, ou seja, é baseado naquilo que Deus diz. E a Bíblia nos fala que nós temos um Espírito que habita dentro de nós, que é o Espírito da verdade. E isso nos leva, gente, esse Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, nos leva a ver a vida de uma maneira diferente. Portanto, nós nos relacionamos com Deus de maneira diferente. Como? Com uma adoração sincera e genuína. Como? Se eu, porventura, cometer algum pecado, uma violação, aquilo que Deus diz, aquilo que é o caráter de Deus, eu posso chegar para Ele de coração aberto, em arrependimento, falar com Ele, e eu sei que Ele me perdoa porque está escrito na palavra. Eu posso chegar diante dEle e, com alegria, agradecê-lo. Por quê? Porque isso está na palavra. Essa é a verdade do nosso relacionamento com Deus. Um Deus que quer que você se aproxime, porque Ele já pagou o preço na cruz do Calvário para mim e para você. Isso nos leva para o nosso terceiro ponto. O nosso relacionamento é em uma pessoa, ou é através de uma pessoa. É através do sacrifício de Jesus. Eu gosto muito de Romanos, capítulo 12, verso 1, que diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele diz lá, esse é o vosso culto racional. A palavra culto racional significa a nossa adoração espiritual também. E essa adoração espiritual é um sacrifício vivo, santo e agradável. O sacrifício vivo é através da obra de Jesus. O sacrifício santo é através da obra de Jesus. E o sacrifício agradável é através da obra de Jesus. É por isso que eu e você podemos ter vida, podemos ser santos e podemos viver uma vida que agrada a Deus. Por quê? Porque a única adoração que Deus aceita é através do sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que nos coloca na presença de Deus. É o sangue de Jesus que nos faz permanecer na presença de Deus. É o sangue de Jesus que nos faz olhar para o Pai e saber que nós somos filhos. Gente, a revelação de quem é Jesus faz toda a diferença para a nossa adoração. E eu convido você, ainda hoje, a descobrir um pouquinho mais de quem é Jesus. Leia a sua Bíblia. Abra o seu coração para o Espírito Santo
e Ele vai revelar para você, no seu espírito, não na sua cabeça, no seu espírito, Ele vai revelar a verdade para você. Vamos declarar juntos? Declara aí comigo. Eu sou um dos adoradores que o Pai procura. Que Deus te abençoe. No nome de Jesus. Tchau, tchau.